como é que a gente passa do momento de tristeza, do momento de dor, do momento de raiva para algo positivo. Olha, você precisa ser positivo, olha, aquilo que você sente é o que você atrai. E aí foi um tempo onde eu acumulei todos esses conhecimentos e nisso eu aprendi algo muito importante. Eu vivia pesquisando como eu posso estar bem, como que eu posso ficar feliz, eu não posso ficar triste, porque senão eu vou atrair isso para minha vida. Eu comecei a entrar num bolonhô de gato. E nós mulheres, nós somos cíclicas, ou seja, cada tempo é um ciclo diferente. A gente tem aí as estações inteiras dentro de uma pessoa só, que é a estação TPM, menstrual, que é o que eu quero fazer até um vídeo bem bacana aqui para vocês sobre isso depois. Então, eu estava num tempo de TPM, um tempo de recolher, um tempo de ficar mais quietinha, e quando começou a vir aqueles sentimentos de querer dar uma parada, de não ter vontade de fazer nada, porque era um momento que eu já tinha que estar desacelerando, eu pensei comigo assim, eu não posso parar, eu não posso me sentir assim, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar positiva, e comecei a assistir vários vídeos, como que eu posso aumentar minha vibração, e aquilo me derrubou de uma tal forma, eu fiquei muito pior, porque eu deveria ter respeitado o meu momento. Então o que eu gostaria de passar aqui hoje para vocês é o que? Muitas pessoas ensinam que você deve ser positivo, que você deve estar sempre em harmonia. Claro, isso é muito ótimo, porém, isso é um processo. Não tem como você pular da negatividade para a positividade, fazer plim plim e tudo isso mudar. Seria ótimo se fosse assim, mas não é. Para você sair de lá, você precisa trilhar alguns passos até você chegar lá. E hoje eu escrevi aqui alguns passo a passos que têm me ajudado e que me ajudaram mais uma vez com essa minha queda de novo, né? Eu fiquei super para baixo porque eu pulei uma etapa muito importante, porém agora, seguindo esses passos, eu consegui retomar de novo e obedecer a minha intuição. Quem não falha, né? Somos falhos, estamos aqui para aprender e para evoluir. Então, explicando de uma forma mais fácil possível. O povo fala, ah, tá, tem que ser positivo. Ah, tá, mas tá doendo. Ah, mas eu tô triste. Ah, então dá pra ser positivo. Ah, tá tudo bem. Ah, tá tudo certo. Não, não é assim. Não adianta nada você falar da boca pra fora e por dentro aquilo tá te arrebentando. Não vai adiantar nada, porque o que a gente emana por dentro, a nossa vibração, é isso que a gente atrai, certo? Mas não é tão simples assim, ah, porque eu tô num dia triste, pronto, vou atrair um monte de dia triste. Deus é tão bom que até nisso ele sabe o que faz. Mas tem aí um passo a passo para poder ajudar você a conseguir chegar até lá. Porque eu, como uma ser humana, também sei que não é simples fingir que tá tudo bem e pronto, tá tudo certo. Então vamos lá. O primeiro, aceitar que tá doendo, aceitar que tá dando errado, aceitar, ai Camila, eu tenho que aceitar, então a minha vida tá desse jeito, eu tenho que aceitar e fingir que nada tá acontecendo. Não, você simplesmente precisa aceitar. Tem coisas que a gente não consegue fazer e tá tudo certo. Ai, tá, eu tô passando por esse problema, o que é a nossa tendência a fazer? A gente vai pegar um celular, ai, tô sofrendo por causa disso. E a gente passa dias no celular, rolando pra lá e pra cá. Sobre a caminhada, há vezes que nem a caminhada funciona. Esses dias eu tava ruim, falei, bom, vou fazer a caminhada. Quando eu cheguei na metade do caminho, gente, eu não queria ter saído de casa, não queria olhar para essa dor, eu só queria sair o quanto antes dela. Eu tava me sentindo triste, pra baixo, meu cabelo, o tempo da TPM é o tempo que parece que, não sei, tá tudo péssimo na gente, sabe? Comecei a ver problema no meu cabelo, na minha pele, começou a aparecer um monte de dor, enfim, eu comecei a cair de novo naquele ciclo da reclamação. E aí fui fazer minha caminhada e quando cheguei na metade do caminho, essa voz gritou fortemente, era como se tivesse, assim, falado assim pra mim pessoalmente, Camila,
Você tá fugindo do quê? Ou seja, eu tava fugindo daquela dor. Eu dei meia volta e falei, preciso ir pra casa. Eu não tava vendo graça em mais nada, porque era essa dor me dizendo, você vai ter que me olhar de frente, sabe? Então eu voltei pra casa, sentei, e aí passei por esses processos, que é o que eu quero mostrar aqui pra vocês. Espero que possa de alguma forma ajudar. Há um versículo na Bíblia onde Jó, um dos mais sofredores aqui, claro, depois de Jesus, né, que passou por poucas e boas aqui na terra, viu? E ele disse, aceitamos o bem do Senhor e não o mal, não que Deus tenha coisas más, mas tudo que Deus permite que é mal é para poder nos ensinar de alguma forma, porque se diz que é na dificuldade onde a gente mais aprende. Enfim, não vamos aceitar isso ou não vamos aceitar uma correção como de um pai que nos ensina, olha, isso tá errado, você vai ter que fazer desse jeito. O pai corrige o seu filho porque ama, porque quer o bem dele. Então nós não vamos aceitar esse tempo de dificuldade ou de algum problema, estando confiante que Deus ele tá com a gente, mas ele vai permitir esse processo para que a gente de alguma forma evolua. Só que a gente na hora da dor não quer nem saber. A gente só quer sair dessa dor urgentemente. Porém, a gente precisa olhar o que isso quer nos ensinar, por que tá doendo. E foi aí que eu comecei a viver esse passo a passo que me ajudou de alguma forma. Eu tentei ficar positiva, comecei a assistir um vídeo atrás do outro, olha, você precisa fazer assim, para você ficar positivo, você precisa disso, você precisa daquilo. Quando não era isso que eu precisava ficar quietinha e aceitar, tá doendo sim, eu tô sentindo dor, eu quero chorar, eu chorei, entendeu? Porque se eu ficasse fingindo, engolindo isso, não, tá tudo bem, vou fazer uma caminhada, tá tudo bem, e por dentro aquilo tudo esborraçado, e uma hora aquilo ia explodir. Então, o que foi mais fácil foi eu ter chegado em casa, chorei, falei, eu quero chorar, isso, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado, e chorei mesmo, e botei pra fora, falei, bom, eu aceito, tá ruim, eu aceito que eu tô triste com o meu cabelo, eu aceito que eu tô triste com a minha pele, eu sei, eu tô sentindo dor sim, não tô feliz não, e eu assumi isso, e foi como tirei uma carga das minhas costas. É algo que também me ajudou, onde nem todas as pessoas conseguem dizer o que tá doendo. Igual a uma criança. A criança, ela chora, esperneia, ela não sabe falar, bom, eu não tô gostando disso, isso não está me fazendo bem. O que acontece? Ela vai lá e chora. Então, muitas das vezes, a gente não consegue se expressar para Deus. É isso que tá me fazendo sofrer. A gente nem sabe. São tantas coisas, tantas emoções, que a gente não sabe nem qual que é a raiz do problema. Então, o que eu fiz? Peguei um caderno, eu não conseguia nem orar, nem falar. Então, eu peguei um caderno e escrevi tudinho para Deus lá, detalhadamente, o que eu estava sentindo. Ai, Camila, você escreveu uma carta reclamando para Deus, Deus Santíssimo e Todo-Poderoso. Sim, Ele é meu Pai. E até Davi, nos Salmos, ele exigia justiça contra os seus inimigos. Ele exigia, Deus, será que o Senhor estendeu a sua mão para que não me ajude? Será que o Senhor vai esconder para sempre a sua face de mim e não vai me ajudar? Então, às vezes, a gente precisa acordar e dar um chacoalhão e falar com Deus o que está incomodando, para ele nos livrar dos nossos inimigos. Nem sempre os inimigos são coisas espirituais ou pessoas. Muitas das vezes são os nossos próprios inimigos da nossa própria mente. São coisas que a gente mesmo cria, que a gente nem sabe, e aquilo começa a trazer um monte de problemas pra gente. Então eu fui lá e fiz uma carta para Deus. Deus, eu tô me sentindo chateada com meu cabelo, eu tô me sentindo sozinha, eu não quero mais viver assim. Por que que o Senhor não tá falando comigo? Por que que o Senhor tá permitindo que isso aconteça? Tá doendo, eu tô sentindo vontade de chorar, e com um rolo de papel do lado e chorando e escrevendo. Eu escrevi falando normalmente, sem formalidade, sem nada, sem capa nenhuma, sem véu nenhum. Sabe por quê? Deus conhece até o nosso pensamento, então não adianta ficar fingindo que não sou, ó Deus Altíssimo, fingindo que você não é. Deus, ele é um Deus sábio, então ele sabe já o que você vai falar antes mesmo de você falar. E naquele momento eu estava indignada, eu falei, Pai,
Eu te amo, mas olha, tô me sentindo assim. Por que o senhor não tá fazendo nada? Por que o senhor tá em silêncio? Por que o senhor tá deixando eu passar isso? Por que aconteceu isso? Por que aquilo? E fui escrevendo, deu umas lá 5 folhas. E chorando, e escrevendo, limpando meu nariz com papel, e escrevendo. Olha, já não era nem eu, a minha mão, ela tava indo, fui falando tudo que tinha pra falar. Enfim, chorei que até dormi em cima do caderno. Deitei, descansei, mas menina, eu acordei num alívio que você não tem noção. Então, o primeiro é você aceitar, é você parar de querer fugir. Ai, tô sofrendo por causa disso. Aí vem alguém e pergunta pra você, ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tô me sentindo bem, tô num tempo chateado, tô sentindo assim, entendeu? A gente precisa se abrir e mostrar aquilo que tá doendo, a ferida que tá exposta, pra ela poder ser curada. Enquanto a gente esconde aquela ferida, ela não vai ter a cura. Então a gente precisa expor essa ferida. Também não podemos sair expondo pra qualquer um, né? Mas, como eu disse pra vocês, foi aqui que eu expus a minha ferida para Deus, como sempre eu faço. Então, eu não queria falar, não sabia o que eu ia orar, então comecei a escrever tudo que eu estava indignada. Isso é algo muito importante, que é quando a gente escreve tudo aquilo que está incomodando, que é lá na frente, depois que essa dor passar, você vai revisar tudo aquilo que você escreveu e aquilo de alguma forma vai ser algo que vai te ajudar para as mudanças que você também precisa fazer. Só que agora você não vai tentar mudar nada. Na hora da dor, você não queira mudar nada. Você só fala tudo que tá doendo, escreve lá para você não esquecer depois. Então, fui lá, escrevi tudo aquilo que estava me incomodando já de tempo, que eu estava aguardando e fingindo que estava tudo bem. O primeiro passo foi eu aceitar, o segundo passo, sentir e não querer fugir. O que estava acontecendo? Tava doendo e ela, vou pegar no celular. Ficava o dia inteiro lá rolando o celular pra cima e pra baixo pra abafar a dor. E ela ficava bem quietinha. Eu começava a me entreter com as coisas do celular, com outras coisas, só fugindo. E a dor espera, uma hora você vai acalmar e você vai ver o que é bom pra tosse. Então, eu tava fugindo pra não ter que olhar aquela dor de frente. Quando eu tava exausta, que eu larguei aquele celular de lado, a dor vinha. Daí eu já tentava arrumar outro jeito pra eu fugir, pra não ter que olhar pra aquilo. Enfim. Foi quando eu parei, larguei celular, fiquei quieta, comecei a pensar tudo que estava me doendo, lágrimas rolando, comecei a sentir, falei, eu sinto, tô acontecendo isso, aquilo, não tenho força para mudar, não consigo fazer isso sozinha, tô tentando dar o meu melhor, tô fazendo tudo que eu posso, ou seja, então já não tá mais nas minhas mãos, porque se eu tô fazendo tudo que eu posso para tentar fazer dar certo, se estou me esforçando, estou sendo alguém positiva, estou tentando ajudar o próximo, estou sendo grata. Então já não cabe mais a mim. Então eu entrego a Deus, porque a minha parte eu estou tentando fazer. Então se não está fluindo é porque aí, meu filho, é só Deus que pode ajudar. Ou seja, sentir toda aquela dor, não tentei fugir. Né? Algumas das vezes eu falo para vocês, vai fazer uma caminhada, coloco uma música, mas muitas das vezes a gente precisa também sentir essa dor, a gente não pode ficar abafando ela o tempo inteiro. A gente precisa sentir o que aquilo lá de dentro da gente quer falar, né? E se a gente ficar o tempo inteiro se entretendo, a gente não vai conseguir ouvir isso nunca, isso vai só virando uma bola de neve lá na frente, a bendita da depressão que a gente cai. Por quê? Porque foram abafados e abafados de tristezas e dores e pensamentos que a gente não fala, não sente, não dialoga. Mas eu não tenho com quem falar. Eu já falei pra você, fecha a porta do seu quarto, fala, solta tudo aquilo que tá engasgado aqui, que Deus quer ouvir para Ele poder te aliviar. Então, a gente precisa soltar, para poder liberar esse peso, essas dores que a gente fica tentando carregar. Então, primeiro passo, aceitar. Segundo passo, sentir, se deixar sentir. A gente fala, não posso me sentir triste, não posso isso. Você pode sim demonstrar, não é porque você tá num tempo de tristeza, de vulnerabilidade, que Deus vai permitir, então já que ela sentiu um pouquinho triste, vamos jogar tudo de ruim nela. Não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Você tem o direito de sentir, de se expressar. Por isso que Deus fala que a gente precisa ser como criança. Se a gente não é como criança, não tem a confiança de contar o que dói, de chorar, de sentir, a gente não consegue chegar no próximo passo. Não adianta ficar vivendo uma positividade falsa, que é aquela que a gente fica fingindo, céus, gratidão, tá tudo bem, quando lá dentro não tá bem nada. Então, a gente precisa aceitar que somos humanos,
que nós sentimos, que nós nos entristecemos, que nós ficamos com raiva, mas a questão é o que a gente faz com esse sentimento. Claro, a gente não precisa ficar descontando e despicando em todo mundo, mas a gente tem o direito de sentir, de chorar, né? Até Jesus no Getsemane falou, por que o Senhor me abandonou? Falando para Deus, né? Porque ele se sentiu num momento de solidão, né? Ele se sentiu abandonado, suou sangue. Você imagina a dor que ele sentiu por dentro, a angústia, o tamanho angústia, que era quando ele ia levar o peso dos nossos pecados. Então, gente, Jesus, ele sabe tudo o que a gente já está sentindo, antes mesmo da gente pôr para fora. E às vezes a gente só precisa falar, soltar isso que a gente está aprendendo aqui, fingindo que está tudo bem. Então, esse é o passo, aceitar e parar de fugir e falar, bom, tá doendo sim, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo injustiçada, eu tentei fazer isso certo sim. Então, a gente colocar para fora, para o melhor que pode nos ouvir, que é Deus. O próximo é olhar a dor de frente. Muitas das vezes a gente está com problemas, eu tenho alguns problemas e nem com Deus eu não quero falar, como se ele já não soubesse, né? Então eu começo a ir guardando tudo para mim. Ah, não, esse aqui eu não vou falar. E aí eu vou deixando até de orar. Então eu vou perdendo as minhas forças. Gente, eu sou humana. Então eu também fico triste, eu também fico chateada, né? E aí eu falo, nem vou falar com Deus isso não. E aí vou guardando até o tempo que Deus fala, hora ou outra você vai ter que voltar e vir falar, né? Então é a gente olhar essa dor de frente, o que eu falei pra vocês, pega um papel, escreve, olha, não tô gostando do meu cabelo, olha, eu tô me sentindo feia, eu tô sentindo que ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos, ninguém me entende, minha família não me entende, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada, nada tá dando certo pra mim, meus sonhos não acontecem. Escreva a verdade nua e crua, que é o que você sente, sabe? Chega e seja sincero, lá no seu momentinho, você com Deus, escreve tudo. Então eu fiz uma lista, porém, na hora a gente não consegue resolver, mas depois, quando você conseguir chegar lá na positividade, que é o caminho que a gente está indo aqui, aí quando você chegar lá, você vai conseguir olhar tudo isso que está doendo em você de outra forma, aí você vai conseguir achar a resposta para você conseguir mudar tudo isso, entendeu? Então a gente está nesse caminho, a gente já aceitou que está doendo, ou seja, a gente não está tentando fugir, a gente já sentiu, né? Então eu vou sentir, não vou ficar tentando fugir para não sentir essa dor, vou chorar, vou falar o que está doendo. O terceiro, olhar essa dor de frente, parar de tentar ficar pegando o celular, parar de tentar colocar foco em outras coisas e abafando isso aqui, fingindo que nada está acontecendo, deixando para depois, que isso aí depois vai virar uma bola de neve. E o próximo, parar de querer mudar a dor. É isso mesmo. Eu falei para vocês que a gente tem que ser positivo, a gente tem que buscar sempre ser grato, né? Mas quanto mais a gente tenta mudar a dor, mais ela vai doer. Tava lá pesquisando o vídeo, não, mas eu não posso me sentir assim, senão eu vou atrair isso pra mim. Ai, mas vídeo pra eu sair dessa energia ruim. Ai, vídeo pra como que eu posso parar de me sentir assim, como que eu posso parar de doer? Enquanto isso estava doendo, o que eu tinha que só fazer? Me acolher, sentar lá na minha cama, eu tô me sentindo assim, tudo bem, eu aceito que tá doendo, eu aceito que é uma fase, eu sei que isso vai passar, sabe? Conversar comigo e conversar com Deus, aceitar. Então quando a gente aceita e para de tentar ficar mudando essa dor de qualquer jeito, aí ela começa a ser transformada dentro de nós, entende? Um versículo que eu gosto muito, que é o depois da tempestade sempre vem a bonança. Nem sempre vai ser bom, mas também nem sempre vai ficar ruim. Isso é uma fase, isso é um processo que a gente precisa passar. E depois quando a gente tá bem, aí a gente vai olhar e vai falar, essa dor era isso. Mas se a gente não para aceitar, para nos acolher, saber o porquê que eu tô me sentindo assim, se a gente só ficar abafando isso, a gente nunca vai conseguir resolver. Depois vai vir outra coisa, aquilo vai crescendo até que a gente cai na depressão.
que é o tempo de silenciar, que esse aí é algo que eu bato o martelo, que é falar para vocês, que é o silenciar. Nem tudo a gente tem que ficar correndo e tentando esconder essa dor, a gente também precisa muito parar, refletir, pensar por que eu tô me sentindo assim, aceitar chorar. Tem uma coisa que eu sempre ensinei o contrário pro meu filho, que é o que eu cresci aprendendo, que é o que? Ah, menino não chora, menino não sei o que, não pode chorar, mentira. Filho, você pode chorar sim, você tem que dizer o que você está sentindo, o que você não gosta, o que está incomodando você, né? É por isso que crescem muitas pessoas aí que às vezes sofrem, mas tem que estar fingindo que está tudo bem o tempo todo, e quando não está, aquilo vai se tornando uma doença, um câncer dentro da gente. Você pensa, você vai só guardando mágoa, ressentimento, tristeza, tá todo mundo falando que tá bem. Cada vez que você fala que tá bem e não tá, aquilo dá uma rasgada dentro de você. Aquilo te deixa pior. Então, tudo bem se você não tem alguém como eu para desabafar. Nós temos a Deus, mas nem sempre a gente quer contar tudo, né? A gente às vezes acha que consegue fazer tudo sozinho. Então vai lá, escreva se não consegue falar, coloca lá no papel, desabafa no papel, sabe? Que a gente sabe que é algo que nunca vai contar as nossas dores para outro, fazer fofoca ou rir das nossas dores ou jogar isso contra nós. Então a melhor coisa é você aprender a se acolher. Quando eu falo se acolher, se ajudar, gente, a gente não faz nada disso sozinho. Tudo tem Deus, sabe? É impossível fazer essas coisas sozinho. Quando a gente faz, porque Deus tá ali com seu cuidado por trás de tudo, tá? Eu não sou nada sem Deus, então não apoio essa parte do eu sou autossuficiente, autoempoderada, eu sou autoconfiante, não. Se eu sou confiante em Deus. Se eu posso me autoajudar é porque Deus está comigo, então tudo é por isso, sem religiosidade, eu sou muito dependente de Deus. Então é isso, é você se acolher, sabe? Ouvir lá de dentro. Por que eu tô me sentindo assim? Às vezes eu me olho no espelho chorando, por que eu tô me sentindo assim? E fico quietinha, aí começa a vir pensamentos. Por que eu tô me sentindo assim? As respostas elas começam a vir, entende? Mas para isso a gente precisa silenciar. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Esse é o caminho. Não fica tentando mudar da tristeza para a positividade. Isso só causa um desgaste. Você precisa desse processo, porque a nossa vida ela é assim, né? Feita de... Então, hoje você está aqui, amanhã você está lá embaixo. Então, quando você está embaixo, vai um passo de vez cada, um vez de cada passo, um passo de cada vez, né? Se aceitar, por que isso está doendo, para mais, invista em você, invista em se cuidar. É óbvio que Deus vai te abençoar, vai te dar aquilo que você precisa, vai te ajudar com seus sonhos, mas não vai adiantar nada se você não se cuidar por dentro. Se você chegar lá e seu coração não está feliz, nem completo, nada vai te trazer essa felicidade. Então já começa a se cuidar desde já, começa a aprender a se acolher, sabe? Para quando você tem um problema, você não depender das pessoas, que muitas das vezes nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam. Então, nada como você que vive aí com você todos os dias, aonde você vai, você tá. Olha, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter que viver com você a vida toda. Então, é melhor você aprender a ser seu amigo, sua amiga e se acolher, aprender a dizer o que tá te deixando com raiva, o que tá te deixando triste, para vocês conseguirem arrumar essa situação, do que você viver a vida inteira se condenando, se julgando, escondendo as dores e você mesmo vai ser o único sofredor. Então aprenda a parar, a ver o que está te chateando, a silenciar, a chorar assim se for preciso, tá? A botar para fora e a contar sempre com Deus. E aí você passando esse processo, que foi os que eu te falei, respira. Aí vai começar a nova fase vir de novo, que é a fase boa de novo, porque nem sempre vai ficar ruim. A fase boa vai vir novamente. E quando essa fase boa vir novamente, é para você construir novos pilares e não ter que ficar a vida inteira resolvendo o perrengue que a gente fica deixando para trás, de dor, de angústia que a gente fica abafando e fingindo que não está acontecendo. Então tira esse momento sempre para se acolher, para se perguntar, eu tô feliz assim? O que tá me deixando chateado? O que tá me incomodando? O que eu não gosto? O que eu gosto? Começa a se conhecer,
tá? Porque aí sim, quando vier esses momentos, você vai saber chegar lá nessa positividade de novo. E aí quando você chegar, vai ser tudo perfeito. Então esse é o processo que precisa ser andado até chegar lá de novo. A gente sofre muito achando que eu tenho que ficar positivo de qualquer jeito, e esquece que por trás de tudo isso temos nós, né? Nós somos os atores aqui dessa vida, né? Deus nos colocou aqui para isso, então nada mais melhor do que você investir em você mesmo, que é para isso que você está aqui, para evoluir, se conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, porque tudo já é seu. Se nós somos filhos de Deus, nós já somos cordeiros com Cristo, tudo já é nosso. Então para de ficar só correndo atrás das coisas e começa a cuidar do seu coração, que é o bem mais precioso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva, dá um like. Pode escrever também algum assunto que tem te chateado aqui embaixo ou que tem te incomodado, e aí a gente tenta fazer um vídeo bacana para poder te ajudar de alguma forma. Fiquem com Deus. Beijo no coração.